Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do resultado do primeiro trimestre de 2025. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning, everyone, and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the first quarter of 2025. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button to the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, CEO, André Pezeta, CFO, Diogo Corona, COO e José Luiz Rizardo, IRO, diretor de M&A e tesouraria. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do web. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Edgar, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês na nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 25. Gostaria de iniciar destacando os principais pontos de mais de um trimestre de resultados sólidos, reflexo do trabalho incansável, da dedicação, da entrega consistente de todo o nosso time. Também aproveito para compartilhar algumas mensagens estratégicas relevantes. O crescimento da rede de academias e guidance de abertura 25. Encerramos o primeiro trimestre de 25 com um crescimento robusto de 20% da nossa rede de academias em comparação ao primeiro trimestre de 24, totalizando 1.759 lojas, em 15 países da América Latina. No acumulado dos últimos 12 meses, adicionamos 290 unidades ao nosso portfólio. Esse forte ritmo de expansão reforça nossa posição de liderança no segmento fitness da região. Mantemos nossa confiança na execução do guidance de aberturas de 340 a 360 unidades para 25, sustentados por uma performance consistente das academias maduras e o sólido ramp-up das unidades abertas nos últimos anos. A disciplina na execução e na alocação de capitais para novos projetos. A robustez da posição financeira da companhia. As condições de mercado favoráveis, com destaque para o pipeline qualificado de imóveis e uma demanda crescente por serviços fitness, impulsionada por tendências estruturais. Falando de base de alunos, a base de clientes seguiu uma trajetória de expansão, com a adição de 414 mil alunos no trimestre, atingindo um patamar recorde de 5,3 milhões, crescimento de 9% em relação ao quarto TRI de 24 e de 16% frente ao primeiro TRI de 24. Essa evolução reflete, principalmente, o forte desempenho comercial do período, impulsionado por uma sazonalidade histórica favorável à captação de alunos em diversos países onde atuamos. Falando de receita líquida, a receita líquida atingiu 1,7 bilhão, representando um crescimento expressivo de 33% na comparação frente ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado é reflexo do aumento de 19% na base média de alunos em academias próprias da marca Smart Fit e dos contínuos avanços da nossa agenda de revenue management, com a consolidação da estratégia de pricing como um pilar essencial para fortalecer a competitividade local e nossa proposta de valor em cada micro-região com presença, promover ganhos de eficiência operacional e garantir resultados sustentáveis nos diversos mercados em que atuamos. Falando da margem bruta, o forte crescimento da receita foi acompanhado por um patamar elevado de margem bruta caixa, que atingiu 50,7% no trimestre, uma expansão de 0,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 24 e de 0,6 frente ao quarto TRI de 24. As unidades maduras seguem com uma performance de destaque, alcançando 53% de margem e um lucro bruto caixa anualizado por unidade de 2,5 milhões. Também vale ressaltar o desempenho das academias abertas em 23, cujos resultados já são bastante expressivos,
além da promissora curva de maturação das unidades inauguradas em 24. EBITDA, geração de caixa operacional. Das 1.389 academias próprias da nossa base, mais de 30% ainda não atingiram a maturidade. À medida que isso ocorre, os investimentos já realizados nas unidades tendem a se converter em maiores patamares de rentabilidade e em geração adicional de caixa operacional. Apresentamos um EBITDA recorde de 520 milhões no trimestre, crescimento de 32% na comparação frente ao primeiro TRI de 24. Seguimos com alta conversão de EBITDA em caixa operacional, quando 95% do EBITDA do trimestre foi convertido em geração de caixa operacional, evidenciando a forte capacidade de geração do nosso modelo de negócio, mesmo em um contexto de expansão acelerada. Falando do lucro líquido, o lucro líquido recorrente totalizou 141 milhões no primeiro TRI de 25, um crescimento de 22% em relação aos 115 milhões registrados no primeiro TRI de 24. Esse desempenho reflete principalmente a alavancagem operacional da companhia, com destaque para a rentabilidade das unidades maduras e o ramp-up das academias abertas nos últimos anos. Como mensagem final, estamos apenas no começo. Seguimos com muito entusiasmo e focados para continuar transformando o setor de fitness. Agradeço mais uma vez aos nossos clientes, colaboradores, parceiros e investidores pela confiança e parceria. Conto com vocês na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Passo agora a palavra para o Diogo Corona, nosso CEO, que dará continuidade à apresentação. Bom dia a todos e muito obrigado, Edgar. Novamente, esse trimestre foi de muitas conquistas. Estamos muito felizes em ver como a Smart Fit está conseguindo expandir a sua rede e, ao mesmo tempo, mantendo suas margens e resultados com muita consistência. Mas antes de entrarmos mais a fundo em nossos resultados, gostaria de apresentar duas pesquisas sobre o mercado fitness na região América Latina. A Health and Fitness Association, ainda conhecida por muitos como IRSA, divulgou uma pesquisa sobre as tendências de consumo nas principais cidades da América Latina, onde temos forte presença, e em muitos casos a liderança consolidada. É sempre bom vermos dados externos que reforçam aquilo que já percebemos em nossas operações, como no caso dessa pesquisa. O público latino-americano é assíduo na prática de exercícios físicos, com 78% deles se exercitando múltiplas vezes no mês e 61% deles com múltiplas vezes em uma mesma semana, reforçando a nossa crença de que as pessoas têm valorizado cada vez mais a prática de exercícios físicos. A demanda por academia segue consistente e continua sendo um serviço aspiracional para grande parte da população que ainda não teve acesso. De acordo com a pesquisa, 53% das pessoas que nunca se matricularem em uma academia têm a intenção de se matricular nos próximos 12 meses. Hábitos saudáveis estão cada dia mais permeando a vida das pessoas, e sabemos muito bem que esses hábitos demandam rotina, foco e propósito, e características que parecem estar presentes em nosso público. As respostas indicam que uma parte relevante do público tem incorporado à sua rotina hábitos como melhor alimentação, sono, além da execução de atividades físicas e treinos de força, com alta frequência semanal. Além disso, os benefícios da prática de exercícios físicos estão cada vez mais associados a uma saúde integrada das pessoas, como busca por bem-estar físico, redução de estresse, prevenção de doenças, entre outros. Essa crescente conscientização da população latino-americana sobre os impactos positivos da atividade física nos dá grande confiança de que estamos no caminho certo, como líderes da região e, sem dúvida, importantes catalisadores desse movimento rumo a gerações mais saudáveis, com propósito, autocuidado e qualidade de vida. Estes são apenas alguns dos destaques dessa interessante pesquisa. Como complementa essa visão, encomendamos um estudo específico para entender melhor o nosso posicionamento e as oportunidades nas principais regiões que atuamos. Nesse slide, podemos traduzir em números um pouco de nossa liderança e oportunidades de expansão dentro de um mercado em crescimento e maturação. Atualmente, existe um potencial de implementar 1.600 academias nas regiões analisadas. Esse número, em muito, se assemelha às 1.726 academias Smart Fit que temos na América Latina, demonstrando um enorme potencial que a região ainda apresenta. Atualmente, contamos com 801 academias no Brasil. Esse estudo apresenta o potencial para a abertura de mais 800 unidades no país. O estudo indica o adensamento em cidades que já estamos presentes, com 87% das unidades em cidades que já possuímos presença. Nessas cidades, 61% do total de academias poderia ser aberta em microáreas sem uma Smart Fit,
e 28% em microáreas que já contam com uma presença de ao menos uma Smart Fit. Isso também se aplica aos mercados do México, Colômbia, Chile e Peru, onde operamos 776 unidades e foi identificada a oportunidade de mercado de mais 720 academias. Essas conclusões são pautadas em metodologias de análise modernas que incorporam modelos preditivos baseados em inteligência artificial, que consideram variáveis como ambiente competitivo, perfil demográfico, dados internos da Smart Fit e demais fatores de mercado. Também vale ressaltar que ainda há potencial de crescimento adicional em outros países da América Latina, que já contam com o presença da marca, o que reforça a nossa visão estratégica de longo prazo. Vemos com entusiasmo o potencial dessa magnitude e, ao olhar nosso crescimento recente, nos sentimos preparados e confiantes para esse desafio. Somos líderes na região, com capacidade e qualidade de entrega comprovada nos últimos anos, como poderemos ver nos próximos slides. Vamos começar falando sobre a nossa forte expansão observada ao longo destes últimos trimestres. Nos últimos 12 meses, acrescentamos 290 novas unidades, um crescimento de 20% em relação à nossa base inicial. Isso nos levou a finalizar o trimestre com a marca de 1.759 academias na América Latina. A expansão nos últimos 12 meses foi bem distribuída entre nossas regiões de atuação, com 38% das novas unidades no Brasil, 26% no México e 36% nos outros países. Isso demonstra mais uma vez a diversificação de nossa base e menor representatividade de academias no Brasil. No final do primeiro trimestre de 2025, aproximadamente 47% de nossas academias estão no Brasil, que conta com 831 unidades. O México representa 22% da base, com 395 academias, enquanto a região Outros Países possui 533 academias, ou seja, 30% de nossa operação. Terminamos o período com um mix de 69% de unidades maduras, totalizando 956 academias, considerando a definição que uma unidade é madura quando possui pelo menos 24 meses de idade no início do período. Sabemos que temos um ambicioso desafio de expansão para esse ano, que é abrir aproximadamente 350 unidades, representando um crescimento de cerca de 15% nas aberturas totais em relação a 24, e um avanço anual entre 20% a 21% na base de academias. E para esse desafio nos sentimos confiantes. Encerramos o mês de abril com 104 unidades em obras e 278 contratos assinados de unidades a serem inauguradas parcialmente em 2025, indicando que ainda teremos muitas novas Smart Fit ainda esse ano. Como sabem, a nossa estratégia para a seleção de pontos segue sendo extremamente criteriosa e pautada em dados, com sólida governança e disciplina no processo de alocação de capital. Prezamos pelas localizações únicas e com investimento em imóveis estratégicos e parcerias de longa data, garantindo presença em pontos comerciais com sólido potencial. E um pouco do resultado de nossas unidades vou detalhar nos seguintes slides. Gostaria de entrar na seção de resultados operacionais e financeiros, começando pela evolução da base de clientes e evolução de receita por academia. Podemos observar o crescimento contínuo da nossa base de clientes e da receita por academia. Vamos observar valores muito positivos, impactados por um alto volume de aberturas ao final de 2024. Um primeiro trimestre com sazonalidade positiva em diversas de nossas regiões e uma marca e serviço capaz de se comunicar e encantar inúmeros clientes. No primeiro trimestre de 2025, nossa base de clientes em academias ultrapassou 5,2 milhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado e de 9% em relação ao trimestre anterior. Acreditamos que nossa robusta base de alunos é um reflexo direto da nossa estratégia assertiva de expansão, da maturação das unidades e dos esforços contínuos para captar e reter clientes. No mesmo período, a receita líquida média anualizada por academia própria atingiu 4,4 milhões de reais, representando um crescimento de 8% em relação ao primeiro TRI de 24, impulsionado principalmente pelo aumento no número médio de alunos e pelo incremento no ticket médio. Isso é um reflexo dos assertivos repasses de preços realizados ao longo dos últimos anos nas diferentes regiões e das diversas ações realizadas no período para otimizar, de forma sustentável, a receita por academia. Mesmo com a manutenção de um forte ritmo de inaugurações, conseguimos manter a evolução da performance média por unidade. Esse resultado demonstra não apenas a resiliência do nosso modelo de negócios,
mas também nossa capacidade de alavancar crescimento com eficiência operacional e sustentabilidade das margens, como pode ser visto no próximo slide. No primeiro TRI de 25, a margem bruta caixa das academias Smart Fit maduras atingiu um expressivo patamar de 53%, muito consistente com o resultado de 52% que observamos nos 8 trimestres anteriores. E se observado o lucro bruto caixa anualizado dessas unidades, o valor atingiu R$ 2,5 milhões, também apresentando um crescimento e consistência. Essa performance de nossas unidades maduras reflete a disciplina na gestão de custos e o foco contínuo em iniciativas que maximizam o valor com unidades resilientes ao longo do tempo. As unidades inauguradas em 2023, nosso Vintage 23, também se destacaram, com margem bruta caixa de 53% e crescimento sequencial de 10% no lucro bruto anualizado por unidade, atingindo R$ 2,2 milhões. Essa performance robusta decorre de escolhas estratégicas na expansão e de uma estrutura de custos eficiente, especialmente ocupação. E as unidades do Vintage 24, que já contam com 2,7 mil alunos por unidade, apresentaram uma receita anualizada média de R$ 3,2 milhões e uma margem bruta de 42%. Cabe lembrar que metade dessas academias foram inauguradas no quarto TRI de 24, o que reforça ainda mais o potencial de ramp-up que tem por vir. O desempenho consistente das unidades maduras e a velocidade de maturação dos novos vintages reforçam a nossa convicção na sustentabilidade e escalabilidade do modelo. Essa jornada tem se mostrado assertiva e é sustentada por escolhas precisas de localização, disciplina de custos, inteligência em pricing e foco inegociável na experiência do cliente. Como reflexo, nosso NPS evoluiu de 66 para mais de 70 pontos entre março de 24 e março de 25, um importante reconhecimento por parte dos nossos clientes. Com essa base sólida, seguimos ainda mais motivados para continuar entregando crescimento com qualidade e rentabilidade ao longo de 25. Temos convicção de que estamos construindo um círculo virtuoso de crescimento com impacto positivo na vida das pessoas. Agora passo a palavra para José Luiz Rizardo, que dará continuidade à nossa apresentação, com um pouco mais sobre informações sobre os sólidos resultados financeiros do trimestre. Obrigado, Diogo. Passando para o próximo slide, gostaria de apresentar para vocês o sólido retorno sobre o capital investido atingido no ano de 2024 pelos diferentes vintages de unidades maduras. Como podem observar, o retorno médio sobre o capital investido das nossas unidades maduras no ano de 2024 foi de 28%, já incorporando nesses retornos os gastos teóricos em SG&A das academias e imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido alocados nessas unidades. Os nossos diferentes vintages possuem nível de lucro bruto caixa muito consistentes entre si, sendo que a principal diferença de retorno entre eles é uma questão temporal. À medida que as nossas academias maturam, o reinvestimento necessário em manutenção desses ativos para continuar entregando os mesmos níveis de rentabilidade e mantendo a sua proposta de valor diferenciada é acima do nível de depreciação contábil dessas academias, principalmente sob a ótica da diferença entre o investimento inicial em obra civil versus a necessidade de manutenção. Isso fica evidente ao comparar o CAPEX de manutenção investido em cada um dos vintages versus a sua depreciação contábil, onde podemos ver que para as academias mais recentes, entre 3 e 7 anos de vida, o CAPEX é de 4% da receita líquida e a depreciação contábil de 12%. Mas nas unidades mais antigas, ou seja, aquelas com mais de 12 anos, o CAPEX de manutenção representa os mesmos 7% da receita líquida que a depreciação contábil representa desses vintages. Dessa forma, ao longo do tempo, a base de ativos fixos dessas unidades fica menor, ao mesmo tempo que o sólido nível de NOPAT se mantém, consequentemente aumentando o retorno sobre a base de ativos líquidos dessas academias. É importante destacar que esses níveis de retorno acima não consideram potenciais diluições do SG&A, nem os retornos de outras unidades de negócio, como de franquia e das nossas academias ainda não maduras, que, como mencionado pelo Diogo, vem performando muito bem. Dando sequência na apresentação, gostaria de entrar na seção de resultados financeiros, começando pela evolução da receita líquida, que no primeiro trimestre de 2025 apresentou novamente um expressivo crescimento de 33%, comparado ao primeiro trimestre de 2024,
Este foi o 15º trimestre consecutivo de crescimento da receita. A receita líquida atingiu pela primeira vez a marca de 1,7 bilhão de reais em um trimestre, principalmente em razão da expansão de 19% na média de alunos em academias próprias Smart Fit e do incremento do ticket médio de 12%, com aumento em todas as regiões de atuação. Em comparação ao quarto trimestre de 2024, a receita líquida aumentou 9%, devido principalmente aos mesmos fatores citados anteriormente, aumento no número médio de alunos e do ticket médio. Este forte crescimento da receita líquida no trimestre é reflexo dos assertivos esforços comerciais e operacionais para a captação e retenção de clientes, aliada ao incremento do ticket médio, que tem ocorrido devido à combinação da agenda de revenue management, otimizando de forma sustentável a receita por academia. Falando da performance da receita das regiões, iniciando pelo Brasil, a receita líquida das academias Smart Fit no país apresentou crescimento de 24% versus o primeiro trimestre de 2024, devido ao sólido aumento de 14% na base média de clientes em academias próprias e do incremento de 9% no ticket médio. No México, a receita líquida expandiu 14% frente ao mesmo trimestre do ano anterior, que reflete principalmente o crescimento de 13% na base média de clientes em unidades próprias. A região Outros Países foi novamente o principal destaque positivo de crescimento de receita em nossos mercados de atuação, com um expressivo incremento de 61% quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, que reflete principalmente o crescimento de 30% da base média de alunos e da expansão de 24% no ticket médio. Para finalizar esse slide, vale mencionar o crescimento de 50% frente ao mesmo período do ano anterior na linha de outras, que encerrou o primeiro trimestre de 2025 com receita de 95,6 milhões. Esse incremento é explicado principalmente pela aquisição do Grupo Velocity e pelo forte crescimento da receita em outras unidades de negócio do grupo. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou 851 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, aumento de 34% quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, superior ao crescimento da receita líquida no período. A margem bruta caixa foi de 50,7%, 0,3 pontos percentuais superior comparado ao primeiro trimestre de 2024 e de 0,6 pontos superior frente ao quarto trimestre de 2024, reflexo do sólido crescimento da receita líquida e da gestão eficiente de custos, que resultaram na diluição de custos fixos, mesmo em um cenário de expansão recorde da rede de academias. Nos últimos 12 meses, o lucro bruto caixa totalizou aproximadamente 3 bilhões de reais, resultando em uma margem bruta caixa de 50,2%. Ainda, vale notar que a margem bruta caixa, antes dos custos operacionais, ou seja, aqueles relacionados às aberturas de novas unidades, atingiu 51,3% no primeiro trimestre de 2025. Vale reforçar os pontos já comentados pelo Diogo, que esse sólido resultado da margem bruta é consequência da excelente performance das unidades maduras, combinado com a performance muito positiva dos novos vintages. Agora, vamos apresentar as despesas operacionais da companhia no primeiro trimestre de 2025, com foco nas despesas com vendas gerais e administrativas. As despesas com vendas gerais e administrativas totalizaram 324 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, representando 19,3% da receita líquida do trimestre. As despesas gerais e administrativas somaram 174 milhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 37% em relação ao primeiro trimestre de 2024, em razão dos maiores investimentos na estruturação de novos negócios, reforços na linha de pessoal e do maior volume de eventos corporativos internos realizados no período. As despesas com vendas apresentaram um crescimento de 50% nessa mesma base de comparação, reflexo da expansão recorde da rede de academias, aos maiores investimentos para vendas historicamente realizados no início do ano e das iniciativas de marketing para fortalecimento das marcas das diferentes unidades de negócio. Se comparado ao quarto trimestre de 2024, as despesas com vendas gerais e administrativas cresceram 15%. Passando para o próximo slide, apresentamos a forte evolução do nosso EBITDA no primeiro trimestre de 2025, que foi de 520 milhões,
o maior nível histórico já registrado em um trimestre, representando um expressivo crescimento de 32% versus o primeiro TRI de 2024. A margem EBITDA do trimestre foi de 31%, um sólido patamar, mesmo com o recente recorde de inaugurações de unidades. Vale destacar que nos últimos 12 meses atingimos também um patamar recorde de EBITDA de 1,9 bilhão de reais, com uma sólida margem de 31,5%, um dos maiores níveis históricos de margem EBITDA da companhia. Por fim, considerando o EBITDA ajustado antes dos gastos pré-operacionais, também em patamar recorde, atingimos 538 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, que representa 31% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2024. A margem EBITDA ajustada antes dos gastos pré-operacionais foi de 32,1%. Passo agora a palavra para o André Pezeta, CFO da companhia, dar continuidade à apresentação de resultados. Obrigado, Risada. Bom dia a todos. Passando para o próximo slide, vemos que o lucro líquido recorrente foi de 141 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 22% em comparação ao mesmo período anterior e uma margem líquida de 8,4%. Essa forte performance reflete principalmente a alavancagem operacional do negócio, impulsionada pela rentabilidade consistente das unidades maduras e pelo sólido ramp-up das unidades inauguradas nos últimos anos. Esse desempenho operacional foi parcialmente compensado pelo aumento da depreciação, amortização e das despesas financeiras no período, um reflexo temporário da aceleração dos investimentos na expansão da rede de academias realizadas pela companhia. Além disso, vale ressaltar que o resultado do primeiro trimestre de 2024 foi positivamente impactado pelo aproveitamento de créditos tributários decorrentes do prejuízo fiscal acumulado, que explica parte do incremento da alíquota efetiva no Imposto de Renda e Contribuição Social no primeiro trimestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior. Passando para o próximo slide, vamos comentar sobre a variação da dívida líquida ajustada da companhia e os principais investimentos realizados no período. No primeiro trimestre de 2025, a dívida líquida ajustada da companhia aumentou em 11 milhões de reais, reflexo da sólida geração de caixa operacional, que mais do que compensou os investimentos realizados no período e o pagamento de juros sobre capital próprio. A geração de caixa operacional foi positiva em 493 milhões de reais, impulsionada pelo EBITDA recorde do período e a alta conversão do EBITDA em caixa operacional, que alcançou 95% no trimestre. As atividades de investimento totalizaram 452 milhões, devido principalmente ao CAPEX referente à abertura das novas unidades, que eu já detalho em seguida. As outras atividades representaram uma adição de 51 milhões na dívida líquida ajustada, reflexo principalmente do pagamento de juros sobre capital próprio declarados no quarto trimestre de 2024. Detalhando os investimentos realizados no período, seguimos avançando com o nosso plano de expansão. Isso resultou em um CAPEX total de 441 milhões de reais, crescimento de 46% em relação ao primeiro trimestre de 2024, reflexo principalmente do avanço no CAPEX de expansão de 43%. Esse aumento reflete o fluxo de investimento das unidades abertas no quarto trimestre de 2024, especialmente as unidades inauguradas durante o mês de dezembro, além de investimentos na construção de unidades com expectativa de abertura nos próximos trimestres. Por fim, vale mencionar que nos últimos 12 meses, o CAPEX de manutenção das academias da marca Smart Fit atingiu 260 milhões de reais, representando 6,3% da receita bruta das unidades maduras, patamar esse compatível com a estratégia de oferecer uma experiência de alto padrão para os nossos clientes. Conforme mostramos no slide anterior, seguimos intensificando o nosso plano de expansão e investimento, mas mantendo patamares confortáveis de alavancagem. Vale comentar que o índice de dívida líquida ajustada sobre EBITDA dos últimos 12 meses, excluindo os efeitos do IFRS 16 relacionados ao arrendamento de imóveis, terminou o primeiro trimestre em 1,65 vezes versus 1,76 vezes no quarto trimestre de 2024. Consideramos esse patamar saudável, especialmente devido à alta previsibilidade de resultados da companhia e o perfil de vencimento da dívida bastante alongado. Além disso, o índice de dívida líquida ajustada sobre EBITDA do primeiro trimestre de 2025, anualizado, excluindo os efeitos do IFRS 16, relacionados ao arrendamento de imóveis, é de 1,50 vezes.
Por fim, vale reforçar que a companhia financia localmente sua necessidade de expansão e, ao final do período, Brasil, México e outros países representavam, respectivamente, 29%, 30% e 40% da dívida líquida da companhia. Essa dívida líquida, dividida em diferentes geografias, nos dá flexibilidade para investir na maior parte dos países onde operamos com academias próprias. A perspectiva atual é de continuidade da redução da taxa de juros nos locais. Gostaria de encerrar a apresentação agradecendo a todos que contribuíram com o nosso resultado e a todos os nossos investidores. Passo a palavra para o Matheus, que irá coordenar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, André. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Vitor Rogatz, analista do Itaú BBA. Vitor, por favor. Bom dia, pessoal. Corona, IPZ, Rizardo, Matheus, todo o time da Smart. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira é sobre outros América Latina. Eu entendo que essa região é a região ali que tem a maior margem bruta de loja madura, né? E no ano de 2024, a gente viu a margem bruta consolidada ali da região Outros América Latina caindo numa visão ano contra ano, né? Entendo que talvez tenha um efeito importante aqui do crescimento de lojas próprias que vocês fizeram aí nesse ano, nessa região. Só que agora, nesse primeiro trimestre de 25, tanto a margem bruta como a margem EBITDA, ela volta a expandir, né? Numa visão ano contra ano. Então, queria entender aqui com vocês quais foram os drivers dessa expansão, né? Se foi agenda de pricing ou também se teve outros motivos, e pedir ajuda aqui para entender como é que a gente pode pensar nessa dinâmica de margens dessa região daqui para frente. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o México. Quando a gente olha a margem bruta do México ali no primeiro TRI de 25, a gente observa uma queda não só sequencial, mas também numa visão ano contra ano. E essa dinâmica a gente não observou nem no Brasil e nem no outros América Latina. Então, eu queria tentar explorar aqui com vocês, assim, para entender mesmo qual que é o diagnóstico de vocês para essa queda especificamente no México. Obrigado, pessoal. Fala, Rogarto, PZ tá aqui. Bom dia. Vamos lá, começando pelo Orders Latam, acho que a gente tem dois efeitos no Orders Latam, acho que você começou comentando do ano passado, a gente vem adicionando bastante unidade na base madura, né? É a região que mais adicionou unidade na base madura, então um pouco do efeito do ano anterior é que a gente tinha anteriormente poucas unidades, e aí o grosso de unidades começou a entrar com um pouco menos de margem do que você tinha lá no passado. Isso falando do trimestre do ano passado. Agora, falando sobre esse trimestre especificamente, tem duas coisas que contribuíram bastante para o aumento de margem, né? Uma vez que o Orders Latam já tem bastante unidade, a gente fez um ajuste de preço nos principais países da região Orders no final do ano passado. Então, isso contribuiu para um aumento do ticket médio agora nesse primeiro trimestre. E, além disso, as novas unidades que a gente abriu no ano de 2024, elas vieram já com uma margem muito boa e superior às margens que tinham vindo lá no primeiro trimestre do ano passado. Então, isso fez com que
a gente tivesse um aumento da margem bruta na região outros países. Sobre a sua segunda pergunta, Vitor, sobre México, trazendo de novo um breve contexto do ano passado na região. O ano passado no México foi um ano que a gente teve, né, o primeiro reajuste de preço do Plano Black implementado, que fizemos no final de 2023, e o primeiro grande ciclo de captação de alunos ele aconteceu no início do ano passado. A gente começou o ano passado muito forte, com uma captação, né, historicamente acima do histórico da região, e depois a gente teve um segundo semestre no país com uma performance de captação de alunos, principalmente, né, no final do ano, inferior ao que a gente historicamente tinha no país, né? Lembrando que sempre no segundo semestre do México, a tendência é perdermos base de aluno e a tendência é ganharmos base de aluno nas unidades maduras no primeiro semestre. Quando a gente vem para o primeiro trimestre de 2025, ele foi um trimestre, novamente, tá? Assim como foi o primeiro tri de 2024, acima do histórico de captação de alunos nas unidades maduras, mas ele ainda não foi suficiente para offsetar um quarto trimestre, um final de ano no México pior em captação do que o que a gente teve historicamente, o que junto, né, com o impacto inflacionário de reajuste de salário mínimo de novo no país, explica uma queda da performance da região quando você olha sob a ótica de margem bruta. Ainda assim, é importante lembrar que os novos vintages no México têm performado muito bem. Então, vintage 23 vindo muito sólido, o próprio vintage 24, que ainda é um vintage muito novo, já é um vintage que apresenta mais de 40% de margem bruta, e a gente tem, para o ano de 2025, exportado um pouco aí do conhecimento e dos aprendizados que a gente teve no Brasil nos últimos anos, principalmente para a parte de CAPEX, de academia, para o país. Então, a gente, né, deve aí conseguir manter bons níveis de retorno nos novos vintages e nas unidades maduras. Perfeito. Obrigado, Rizardo e Pezeta. A nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, analista da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em Total Pass, né? Tem muito uma discussão de quanto que ele está sendo um ofensor na métrica de a gente olhar, né, alunos por academia, quando a gente olha para a Smart Fit. Então, se vocês pudessem nos ajudar, assim, talvez trazendo um pouco uma penetração desse Total Pass dentro da base da Smart Fit, ou algum tipo de economics que a gente consiga entender melhor o net desse efeito, acho que seria bacana. E a minha segunda chamou atenção essa melhora de rentabilidade das academias maduras, né, para os 53%. Tudo bem que a gente já estava vendo algumas safras mais novas nesse nível, mas assim, dado que parece ser um movimento mais, vamos dizer, estrutural, né, das maduras, eu queria entender qual que é a cabeça de vocês em relação ao trade-off dessa melhora de margem versus crescimento, ou seja, se não faz sentido essa melhora operacional eventualmente se converter numa competitividade maior. Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Oi, Dani, bom dia. O PZ está respondendo. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao Total Pass, a gente ainda não abre muita informação e a penetração de Total Pass que a gente divulgou é o único número que a gente tem falado, que a gente divulgou com uma penetração média do ano passado, né? Obviamente, ao longo do ano passado, ela veio crescendo, então ela terminou num patamar um pouco maior do que o número divulgado, e essa penetração ela continua crescendo esse ano. A gente deve divulgar de novo o número no final desse ano sobre como ficou a penetração de Total Pass na base da Smart Fit Brasil. Em relação aos economics dessa conta, o Total Pass também vem repassando mais valores para Smart. No ano passado tinha um gap bastante grande,
e esse ano a gente deve fechar um pouco esse gap, a gente não vai fechar o gap 100%, mas ele deve ser fechado um pouco. O Total Pass, como vocês sabem, ele vem cada vez mais sendo representativo no business da Smart Fit. E sobre o Total Pass em si, ele não tem sido um grande ofensor do nosso resultado, mas uma parte da estruturação e do aumento do G&A que a gente tem feito está relacionado a ele. Sobre a sua pergunta de margens, a gente sempre olha para o ROIC das lojas, como é que está o retorno das nossas lojas, né? E nossa meta não é maximizar o retorno das lojas, nossa meta é maximizar a abertura de lojas, mantendo um ROIC saudável. Então, começando a responder isso, para dizer que o 53% ele é um reflexo da boa performance das lojas, da agenda de revenue management e também da nossa agenda de contenção de custos, mas ele deveria ser um número pontual, né? A gente olha para um range aí de 51% a 53% na soma de tudo. Nesse trimestre ele acabou superando, mas o nosso objetivo não é manter nesse mesmo patamar. Pode ser que ele venha nesse patamar, dependendo do mix, do que está acontecendo, especificamente com cada região, mas a nossa visão é manter aí esse range de 51% a 53%. Tá ok. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado, Dani. A nossa próxima pergunta é do Felipe Rached, analista da Goldman Sachs. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria voltar um pouco para o tema de México. Eu queria entender um pouco melhor como vocês estão vendo a evolução do cenário macro por lá. Os economistas têm uma expectativa de desaceleração no crescimento na região, mas ao mesmo tempo os varejistas locais têm comentado que a dinâmica de consumo deveria ser incrementalmente positiva daqui para frente. Então, o que eu queria entender um pouco melhor é se vocês acham que tem espaço, seja para um novo aumento de preços, ou seja para acelerar a agenda de revenue management no México, considerando o cenário atual lá, ou vocês acham que uma potencial alavancagem operacional ao longo do ano deveria vir da própria melhora das captações? O que vocês puderem dar de detalhes sobre esse tema seria bastante interessante. Obrigado. Oi, Rached, é o Rizardo aqui. Obrigado pela pergunta. A gente tem sempre, né, um feedback muito vivo e diário do que está acontecendo na ponta da operação, porque a gente vê a captação, a gente vê o que está acontecendo em receita, custos das nossas academias. O nosso business, ele historicamente, ele sempre teve uma performance, de certa forma, bastante desatrelada do macro, né, na medida do possível. E como a gente comentou, até na própria performance do primeiro trimestre de 2025, o que a gente viu até o momento foi uma captação acima do que a gente viu historicamente para a região. Obviamente, dentre os países que a gente opera, México hoje, eu diria que na margem é o país com um grau maior, né, de incertezas, e o nosso foco para esse ano continua sendo a disciplina na gestão de custos. O tema da eventual aumento de preço, ele é um tema sempre muito vivo dentro da companhia, ongoing, mas até como a gente falou no último call de resultado, nesse momento a gente não antecipa nenhum novo aumento de preço para a região, e o foco do ano ele deveria para México estar muito mais focado, né, em retomada dos bons níveis de captação e nessa agenda de maiores eficiências, tanto em custo quanto em CAPEX por loja. Excelente. Obrigado, Rizardo. Muito claro.
A nossa próxima pergunta é do Bob Ford, do Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Como avaliam o ritmo de crescimento da demanda em comparação com as taxas de crescimento da capacidade do setor? E quando se trata de valor percebido, o que seus alunos e clientes corporativos mais valorizam e como devemos pensar sobre as áreas críticas de diferenciação? Obrigado. Bob, obrigado pela pergunta. Eu acho que, resumindo, acho que o setor de atividade física entrou na moda, né? Assim, passou a ser uma coisa que a turma está olhando mais, né? Você olha que existe aí uma expectativa, assim, uma projeção de se gastar se investir 72 bilhões de dólares nos Estados Unidos em compra de GLP-1, né? Ozempic, Mounjaro, 9% da população americana usando esses produtos que levam ao emagrecimento, que levam à perda de massa muscular e que aí, por conta disso, a solução é praticar atividade física. Já nessa linha, o mercado americano cresceu 3 pontos percentuais no ano passado, né, de 20 para 23. A gente achava que era um mercado saturado, que não tinha muito espaço para um crescimento pujante. Ele apresentou um crescimento de 9 milhões de novos praticantes. Na Europa, segundo dados da European Health and Fitness Association, o número não foi muito diferente, também foi 3% da população. E a gente vê a mesma coisa acontecendo no Brasil, esse mercado crescendo muito forte, tá certo? Vamos dizer, a quebra de patente do Ozempic, o ano que vem, deve, vamos dizer, tornar, vamos dizer, acessível uma coisa que algumas empresas do setor já vêm fazendo, que é, vamos dizer, pega uma Lifetime nos Estados Unidos, ela já concilia, vamos dizer, a medição de gordura corporal com balança de bioimpedância, com treinamento específico, com o uso, vamos dizer, do próprio produto GLP-1, para, vamos dizer, diminuir o índice de obesidade, vamos dizer, do praticante, do cliente, e muito mais o índice de obesidade dos Estados Unidos, né? Caiu 2 pontos percentuais de um ano para o outro, que é um negócio assim, bastante impressionante. Brasil e América Latina, a gente tinha aí, olhava um cenário, vamos dizer, de quem sabe um dia chegar a 7%, a gente não tem muito número, mas a gente vê que esse mercado está, assim, nós não estamos, acho que as unidades não estão conseguindo acompanhar a demanda. Existe uma demanda muito mais forte do que vamos dizer, se estava projetado, né? Acho que isso pode suprir por mais procura de um lado e por você também que está colocando, vamos dizer, produtos, academias, instalações em lugares que não existia oferta, né? Olhando um pouco para isso, a gente vê um mercado que ainda tem um bom potencial de crescimento. O André apresentou aí um potencial, vamos dizer, dobrar de tamanho, no nosso caso, né? Mas acho que para mais gente tem essa mesma condição, né? Então, a gente está bastante animado com isso. No mercado corporativo, a gente tem trabalhado, vamos dizer, usando aí, primeiro, a conveniência, a proximidade, adaptar o produto, vamos dizer, para essa nova demanda, então, muito menos cardio, muito mais musculação. Você tem aí algumas coisas interessantes do tipo totens que podem medir, vamos dizer, tua gordura corporal, que tipo de treino você tem que montar a base da inteligência artificial, ou seja, conciliar tudo isso para atender essa atual demanda da população, ou seja, como é que a gente ajuda com a redução de obesidade, um ganho de massa muscular, tá certo? Que hoje musculação traz longevidade, ajuda, vamos dizer, o país, ajuda o sistema de saúde a ser menos pressionado, trazendo uma população mais ativa e mais saudável, né? Acho que essa contribuição que a gente tem aí é uma baita oportunidade, né, que o setor de fitness, academias, tem agora, vamos dizer, nesses próximos anos, quer dizer, se Deus quiser, por muito, muito tempo. Bob, que é o Diogo, só complementando um pouco a fala do Edgar aqui, acho que é muito interessante e curioso, né, que quando a gente falava sobre o futuro, fazia brainstorming sobre o futuro do setor, muito se falava que um risco era a tal da pílula do emagrecimento, o dia que alguém criasse essa pílula, né, e no final do dia alguém criou e ajudou a gente. Então, acho que acabou fortalecendo o setor. Esse GLP-1 tem aumentado a demanda das academias, né? Muita gente, antes de ir para a academia, fala que precisa emagrecer. Sempre falou, preciso emagrecer para poder ir para a academia, por mais contra-intuitivo que seja, né? Então, eu acho que muito disso o GLP-1, ele ajuda nisso, né? A pessoa que tem resultado continua, a pessoa que não tem mais chance de sair. Então, isso tem ajudado bastante e a tendência nos próximos anos é isso se capilarizar cada vez mais, com queda de patente, preços baixando, então isso vai ajudar
bastante todas as geografias e no mundo inteiro, né? Mas fora isso, a gente já está vendo o aumento de demanda já está acontecendo, já tem acontecido independentemente disso, né? Eu acho que nosso aumento a gente tem aumentado o nosso guidance, nosso pipe todo ano, né, de lojas e mantendo a qualidade, as margens das maduras, ou seja, a canibalização não tá afetando margem de maduras, estamos mantendo, né? E os ramp-ups estão rampando com margens no mínimo igual ao histórico, né? Então, isso mostra que a gente está conseguindo aumentar o pace de expansão e minimamente mantendo a qualidade, né? Então, isso também é um reflexo de aumento na demanda do setor que a gente teve vindo bem forte. Mas o que a gente sempre acha também é que tem que fazer direito, né? Não é que está aumentando a demanda, a gente faz de qualquer jeito. A gente rejeita infinitamente, muito mais pontos do que a gente aprova no comitê, mesmo que esse número aí seja, às vezes, impressione um pouco os guidance que a gente atualiza, né? Então, é isso, a gente tem aumentado a oferta para suprir essa demanda e sabendo que tem que fazer direito, porque senão a conta vem cedo ou tarde, daqui a uns anos essa conta vem para quem não faz direito, a gente tem muito claro isso, né? Com relação ao B2B também, a gente vê que o cliente corporativo, o RH, ele minimamente para ele, principalmente uma enterprise, né, que é uma demanda mais difícil de atender, ele exige capilaridade. Então, primeiro, assim, o que a gente fez na TotalPass, a gente foi, para chegar nesses clientes, um pré-requisito foi capilaridade, ou seja, o número de academias e cidades atendidas. Então, isso foi cada vez aumentando mais, e aí, no ano passado, e a gente já começou a atender bem esses clientes, e esse ano, cada vez mais, essa tendência é cada vez maior, né? Então, você precisa ter capilaridade, ou seja, volume de academias na sua plataforma, e aí também você precisa ter marca, né? Então, e aí a gente trabalha no grupo para complementar essas marcas em muitas verticais, quase todas as verticais mais importantes, né? Que são high-end, os estúdios, o low-end, né? O high-value price. Então, a gente tem focado em atender cada layer do setor com uma grande qualidade. Então, a gente fazer um modelo nesses layers, mas focado em uma experiência, uma marca forte. Então, a gente acha que tem tudo isso. Então, a oferta Total Pass ela está muito forte cada vez mais. E o RH precisa de marca e capilaridade. A gente já tem bastante isso, cada vez mais a gente vai ter. É um cenário muito positivo nos próximos 12 meses. E aí também faltava um pouco de marca, né? Porque no final do dia, seu produto pode ser muito bom, mas pessoas não sabem quem você é e você não tem marca. Então, a gente tem feito também, principalmente nesse ano, nesse trimestre, trabalhos de marca para que as pessoas saibam quem é a Total Pass. Que, de novo, de nada adianta você ter um produto muito, muito bom se ninguém sabe quem você é. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, porque a decisão, às vezes, do RH também pode ser um pouco emocional e não 100% racional. Então, a gente tem feito esse trabalho, e a tecnologia não é o maior desafio, a gente não acha que é um produto core tech, né, que o grande diferencial é a tecnologia, mas ela tem que funcionar muito bem para a experiência fluida e básica do cliente, que é o que já está acontecendo. Obrigado. Não, obrigado a você, ótimos pontos. Mais um follow-up. E o mercado tem grandes preocupações com modelos de franquias como Pano Bianco ou Planet no México. O que vocês acham da concorrência e áreas críticas de diferenciação para vocês? Bom, esses modelos, só o Diogo complementando aqui, esses modelos têm ampliado bastante já. Eu acho que a gente tem que, sim, impedir que eles expandam não vai acontecer, né? Eles vão expandir infinitamente, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para focar no nosso usuário, nossa experiência, nossa marca, é o que a gente tem feito, né? Olhar um pouco para dentro nesse caso, né? E a gente já vê uma expansão muito grande deles, né? E o fato é que a nossa margem ela continua se mantendo. Então, a gente acha que a gente tem que focar numa experiência e marca muito superior a eles, que o mercado vai saber a diferença disso. São modelos que expandem, mas eles expandem também com o modelo de que você financia o equipamento por muitos anos. Então, ele tem que se perdurar por muitos anos. Se a oferta e demanda ajustar mais rápido durante esse período, a conta vai continuar vindo, né? Então, eu acho que a gente passa está desde 2009 aqui, né? E aí já tiveram várias ondas, várias coisas que aconteceram. Eu acho que a gente sempre manter a disciplina e o foco e olhar para dentro, focar no cliente, ele vai dar resultado, que é o que tem acontecido, né? Então, embora tenha um crescimento centenas de unidades aí, não afetou nada nossas margens, né? Que é o que a gente tem mostrado.
Eu acho que México é um outro desafio, entendeu? Eu acho que vamos ver como que vai performar eles no México, mas a realidade é muito diferente do Brasil, tá? Claro. Muito obrigado e novamente parabéns. A nossa próxima pergunta é do João Soares, analista do Citibank. Bom dia, pessoal. Eu quero voltar nesse tema da expansão. E a gente tem feito um estudo aqui, até usando muito com base nessa análise que vocês fazem de white space, né? E uma premissa que assim vai ser crucial exatamente são as micro-regiões, né? Quanto que a gente deveria assumir de academia a cada 100 mil habitantes. Isso vai mudando, imagino, ao longo do tempo, muito relacionado a justamente o que vocês comentaram sobre a adoção de hábitos saudáveis, né? Então, a gente usa muito com base aquele dado defasado do IRSA de 5%, 6% de penetração. Mas se essa penetração for muito maior, então você não precisa estar necessariamente uma academia a cada 100 mil habitantes. Então, assim, acho que a minha pergunta assim, é o seguinte: se a gente conseguir, talvez, rodar esse exercício teórico aqui dessas 800 academias, meu ponto é o seguinte: isso aqui deveria ir aumentando, esse TAM deveria ir aumentando ao longo do tempo pela adoção. Você não precisa ter, enfim, acho que o ponto é justamente esse, né? Analisar a penetração aumentando ao longo do tempo. Não sei como é que vocês veem isso hoje, esse número do IRSA, e se dá para a gente pensar nesse white space e aumentando conforme a penetração também aumenta. Não sei se ficou claro. Oi, João Pezeta aqui, respondendo o seu ponto, eu acho que eu entendi bem aqui. Até dá para dar uma perspectiva dos últimos 15 anos e do que vem acontecendo, né? A gente olhava para uma certa população para abrir uma academia, e obviamente essa população ela veio diminuindo ao longo do tempo. Então, exemplos como Moema em São Paulo, Tijuca no Rio de Janeiro, Neza no México, que a gente tinha uma, duas academias há 15 anos atrás, acho que são bairros que a gente chega a ter mais de 5 academias, né? Grande parte disso, obviamente, ele vem pela própria evolução do mercado. Então, como que a gente olha para isso, né? A gente não tem muito, a gente consegue ser muito mais preciso olhando os nossos números internos do que olhando os números externos. No seguinte sentido, a gente olha como que é a performance das nossas lojas, como que é o bairro onde ela está localizada, e aí a gente calcula nosso white space com base nessas premissas, ou seja, quais são os outros bairros que têm o mesmo perfil, que não tem uma loja nossa ou de concorrência, dependendo de como tiver a concorrência no local, para a gente calcular o tamanho do nosso white space. E conforme o tempo passa, e conforme mais loja a gente abre, mais a gente aprende, mais preciso a gente consegue ficar nessa conta, né? Então, no final do dia, conforme o tempo passar, se a penetração de mercado aumentar, você vai ter uma melhora nesse tamanho do white space. O que a gente consegue afirmar é que, com o perfil das lojas que a gente tem na nossa base hoje, e com o perfil de penetração que o mercado apresenta hoje, o nosso white space é o que a gente mostrou na apresentação, ou seja, dobrar de tamanho nas principais geografias onde a gente atua. Mas esse número já mudou do ano passado para esse ano, porque a gente aprendeu com as nossas novas aberturas e também pela evolução de mercado, que esse número incrementou do ano passado para esse ano, apesar da gente ter aberto muita loja aí nesses últimos 12 meses. Então, olhando para frente, é muito difícil prever o que vai acontecer com o mercado. O que a gente pode dizer que na história o mercado cresceu, o que a gente consegue afirmar é que, olhando para a nossa base de lojas hoje, perfil de bairros que a gente está hoje, existem esses outros bairros onde a gente não está, que tem o mesmo perfil, que não tem lojas da Smart. Então, esse é o número que a gente consegue dizer que a gente consegue executar na data de hoje. Pezeta, isso aqui, ele reflete uma penetração condizente com mais ou menos o número que eu falei, ou você deveria imaginar uma penetração maior já?
ele reflete a penetração que a gente tem nos bairros que a gente já atua, mas, obviamente, uma vez que a gente vá para outros bairros onde não tem oferta de produto, ele deveria levar a penetração do mercado para cima. Tá certo. Obrigado. A nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Oi, gente, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Ela é bem rapidinha, simples. Acho que eu queria entender melhor um pouco da dinâmica das despesas. O crescimento das despesas, entender aonde estamos, para onde vai, se a expectativa de diluição de 30, 40 basis points que a gente tinha mais ou menos por ano, ela ainda se mantém e como é que isso vai acontecer, né? Acho que talvez essa seria, bem simples, a pergunta. Oi, Júlia, obrigado pela pergunta. Risardo aqui. Eu vou dividir a resposta aqui nos dois grandes componentes da despesa, marketing e G&A, explicar primeiro eles. Então, marketing, é importante sempre lembrar que o primeiro trimestre ele é sempre um tri sazonalmente mais forte de despesa de marketing, dada a sazonalidade mais favorável para a captação de alunos, então a gente acaba concentrando um pouco mais de investimento nessa linha, nesse período, e além disso, nesse ano em específico, a gente também acelerou os investimentos em outras linhas de marketing mais relacionados a branding e marketing institucional. Isso aconteceu em todas as marcas, então na Smart Fit, na Biorritmo, nos estúdios e nas outras unidades de negócio do grupo, foram investimentos bem planejados e que eles também trazem um impacto positivo de vendas, mas um pouco mais difícil de mensurar ali no curto prazo versus o nosso tradicional investimento em growth, que é o grosso do que a gente gasta na linha de marketing. Quando você olha para frente, né, para os próximos trimestres no curto prazo, a expectativa é que essa linha ela não tenha uma mudança de patamar quando você pensa nominalmente nos gastos de marketing, porque enquanto de um lado você vai ter alguns desses gastos não se repetindo na mesma proporção, você naturalmente deveria ver o próprio crescimento da companhia, as novas unidades também demandando investimento de marketing, uma coisa basicamente e potencialmente compensando a outra. Quando você vai para a linha de despesas gerais administrativas, a gente teve no primeiro trimestre um incremento recorrente de despesas de G&A, que ele é basicamente explicado pelos investimentos em outras unidades de negócio, dissídios e reajustes de salário mínimo em outros países que não no Brasil, e o próprio reforço de time e estruturas para o crescimento da companhia. E, além disso, no primeiro trimestre, a gente usualmente promove os nossos encontros de líderes nos principais países de operação, o que implica sempre um gasto adicional que ele é pontual no primeiro trimestre. Então, esses fatores em conjunto, eles explicam a maior parte do incremento do G&A numa base sequencial quando você compara o primeiro trimestre de 2025 com o quarto trimestre de 2024. E aí, quando você olha para frente, a mensagem ela é muito semelhante à de próprio marketing, no sentido que entre o que foi não recorrente, o próprio crescimento da companhia para os próximos trimestres, a expectativa é que essa linha se mantenha nominalmente num patamar parecido. Então, você deveria enxergar, sim, uma diluição ao longo do ano nas despesas da companhia. Muito obrigada, Zé. A nossa última pergunta é da Isabela Lamas, do UBS. Bom, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. O time de RI se mantém à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.